Olá, bom dia! Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu sou o Padre Air José, deveria estar amanhã aqui, mas hoje e amanhã o Padre Nilson vem, e eu estou aqui substituindo o Padre Nilson com muita alegria, porque hoje nós temos um tema muito bom, muito importante para você. Justamente hoje que celebramos, além de São Tiago, uma festa belíssima, uma solenidade belíssima na nossa igreja, também a gente lembra São Cristóvão, aquele que foi o que conduzia as pessoas na travessia de um rio. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E ele acabou, obviamente, segundo a tradição, carregando o próprio Cristo. Por isso, o nosso programa de hoje quer levar até você justamente essa temática. Jesus, guie o meu caminho. Tem alguma coisa difícil aí que você está com um pouco de problema e dificuldade para levar adiante, para atravessar esse caminho da vida? Pois é, o programa de hoje quer levar até você justamente um pouco de reflexão sobre esse assunto para que você possa pensar melhor sobre isto. Sobre os caminhos que você tem buscado, andado, trilhado, se eles estão corretos, se não estão corretos, como que você hoje vai apresentar diante de Deus tudo isso? Neste sentido, o programa Você Pode Ser Feliz quer não ser um São Cristóvão para você, não, porque não dá para a gente ficar carregando as pessoas nas costas no sentido de não ajudá-las a resolver os seus problemas, mas ser um indicativo para a pessoa, não é? Um indicativo para você que está em casa. Por isso, hoje, pense nisso. Você deve pedir a Jesus que Ele seja, de fato, o seu caminho. Ou melhor, que Ele te guie, te mostre o caminho necessário para que você possa alcançar a plenitude na sua vida. Por isso, a gente já vai começar daqui a pouco falando sobre isso, Antes de entrar na temática, Jesus, caminho, verdade e vida. E a partir disso, a gente vai, ao longo desta manhã, desta terça-feira, dizer a você assim, olha, desanima não, o caminho pode ser longo, o caminho pode ser difícil, o caminho pode ser pesado, mas lá na frente, a liturgia de hoje fala isso, lá na frente a gente vai entender um pouco melhor aquilo que Deus foi organizando na nossa vida, dando a cada um de nós a possibilidade de pensar diferente, caminhar diferente. E eu até acho que Deus nos dá essa permissão do erro, viu? Não que Ele queira que a gente erre, lógico que não. Mas ao mesmo tempo, para que a gente possa, assim, amadurecer com esses erros que a gente faz, com essas burradas que a gente faz normalmente. E aí a gente vai vivendo, melhor o caminho a seguir é o próprio Cristo. E nessa manhã de hoje a gente vai ver isso, tá bom? Além disso, claro, eu quero a sua participação. Tem alguma intenção que você gostaria de trazer para a gente rezar junto? Eu gostaria de entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver aí, levando a palavra de Deus para você pela oração. Então, tem alguma intenção específica que você gostaria de apresentar aqui? Então, liga para cá, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. Liga para cá, diga assim, padre, escreva, diga ao pessoal do call center, olha, eu tenho essa intenção especial, tenho esta pessoa por quem eu gostaria de rezar, tem essa situação que hoje eu vou passar, uma cirurgia, ou uma entrevista de emprego, alguma coisa que seja de fato importante para você ou para alguém que você conheça. Liga para cá, coloca o nome dessa pessoa. Eu quero rezar junto com você. Além disso, claro, você tem a participação pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Lá no Facebook também você coloca as suas curtidas, curta lá a nossa página. Além disso, pelo Facebook também você pode colocar a sua intenção e a gente vai rezar junto com você. Além de tudo isso, nós vamos ter aqui algumas dicas que a gente vai dar para você de leitura e algumas outras coisas que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa manhã de terça-feira, tá bom? Uma outra coisa especial, nós temos o nosso quiz de hoje, não é? Você sabe que todo mundo tem participado muito. Vamos dar uma olhada no nosso quiz, olha a musiquinha chegando aí. Vamos dar uma olhada, ver direitinho a passagem bíblica. Olha só, preste muita atenção naquilo que Jesus vai dizer. E o que esse homem responde a Jesus? Mestre, deixa primeiro que eu vá me despedir dos meus pais, letra B. Mestre, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Ou letra C, mestre, deixa primeiro que eu vá me despedir da minha esposa. Não sei se você pegou bem o vídeo aí, seria importante, como o vídeo é rapidinho, que você prestasse bastante atenção. Não sei se a gente podia dar uma olhada no vídeo de novo, ou então daqui a pouco a gente vai assistir de novo. Então preste bem atenção, porque como ele é rapidinho, e você conhece um pouco já essa passagem, veja bem o que é que este homem responde para Jesus. E aí estão as três alternativas, e eu gostaria que você ligasse para cá, dizendo, olha, a alternativa é esta, e eu quero participar do nosso quiz nessa manhã de terça-feira. Então, olha, eu espero a sua participação. Vai ligando para cá, 0800 777 0021, e para todos aqueles que participarem deste quadro, olha, vou mostrar o presente para você aqui.
dá uma olhada aqui, nós temos o terço, vou pedir que o Gabriel mostre para você aqui, olha, o terço das mulheres. É claro que não quer dizer que só as mulheres vão participar, se bem que a maioria, viu? A maioria que participa do nosso programa aqui, mas os homens também. O terço das mulheres. Se você acertar, de fato, o nosso quiz de hoje, você já está concorrendo a este CD. Agora, todos aqueles que participarem também das alternativas estão aí, ó, complete a frase, não é? E além disso, todos aqueles que participarem do programa de hoje, ó, tem 2 prêmios aqui muito especiais para você. Eu gostaria até de pegar, como bom mineiro, olha, carta a um religioso, tá vendo aqui? Todos aqueles que ligarem para cá, carta a um religioso. Simone Weil, acho que é isso que é o sobrenome dela, não é? Tá vendo só? Participou, ligou para cá, já está concorrendo a esse livro e também na minha mão aqui, ó, tá vendo? Olha só, uma vela surpresa. Olha que legal. Então, todos aqueles que ligarem, você vai acender, obviamente, esse pássaro aí, ó, e aí vai surgir uma vela e você vai identificar que vela é essa. Tá vendo só que presente legal? Então, todos aqueles que participarem vão concorrer a esses 2 prêmios, tá bom? Olha, o CD, Rezar com as Mulheres, o Terço das Mulheres, para os que participarem do nosso quadro Complete a Frase de hoje e também todos aqueles que ligarem ao livro e também a essa vela surpresa, tá bom? Tá esperando o quê, então? Liga para cá, participa. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. E eu fico aqui aguardando justamente a sua participação, porque eu quero rezar com você. Não só chegar na sua casa oferecendo presente, mas oferecer também aquilo que para mim é mais importante, com muita sinceridade, não é? Os prêmios são legais? Muito legais, porque você pode rezar com o CD, você pode ler, você pode acender a sua velinha ali, rezar no seu momento de intimidade com Deus, mas para mim, o mais importante é a oração que você vai receber. Sabe por quê? Quando a gente começa uma manhã assim, sabendo que tem alguém rezando por nós, pelo amor de Deus, é muito bom, é muito bom. E saber que você começa aqui na Rede Século XXI recebendo oração. Você acabou de assistir ali o programa Bom Dia Sócio com a Simone. Quanta coisa boa, pessoas mandando vídeos, mandando áudios, colocando que está em sintonia com o programa. Pessoas se tornando novos sócios aqui na Rede Século XXI, nos ajudando para a Associação do Senhor Jesus, levar a palavra de Deus a tantos lugares. Isso é muito bom. Começar com oração, melhor ainda. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com oração. Eu gostaria até de aproximar aqui, olha, quero lembrar a senhora, todos aqueles que ligarem, hoje eu vou colocar o seu nome aqui, tá bom? Aos pés aqui da imagem da Sagrada Família. Inclusive, se você estiver passando por algum momento de dificuldade na sua família, sabe que eu vou colocar o seu nome aqui, ó, para que Deus possa guiar o seu caminho, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, eu te peço por todos esses nossos irmãos que ao longo desta manhã de terça-feira estarão sintonizados aqui na Rede Século XXI. Acolha a cada uma dessas pessoas. Nós não conhecemos cada uma delas, mas nós sabemos que cada uma tem a sua dificuldade, tem a sua alegria, tem os seus propósitos para essa manhã. Eu gostaria de pedir que o Senhor acolhesse cada uma dessas pessoas. Busque no coração de cada uma delas aquela força essencial que elas têm para enfrentar o seu dia. Busque no coração de cada uma delas essa força que elas têm, consagre essa força e devolva essa força a cada uma dessas pessoas, para que nesta manhã de terça-feira, elas entrando em contato conosco aqui, ligando, apresentando seus pedidos de oração, elas possam ter uma manhã alegre, tranquila, feliz, porque é esta a nossa proposta desta manhã. Que cada um dos nossos irmãos que aqui ligarem possam viver plenamente em paz. Tudo isso eu te peço por seu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, a oração, de fato, você já recebeu, né? Então agora a gente vai rezar cada vez mais para você, por tudo aquilo que nós pensamos para você. E hoje, de maneira muito especial, a temática que é Jesus, guie o meu caminho, ok? Sabe por que a gente pensa um pouco nisso? Porque normalmente quando a gente tem essa temática de guiar, de ter um caminho a seguir, é porque nós temos fé e acreditamos justamente que Jesus está conosco. E aí eu gostaria de dizer para você assim, a primeira coisa, Jesus, ele nunca, em hipótese alguma, mesmo que a gente pense nisso às vezes, ele nunca nos abandona. Isso é frase, todo mundo já ouviu isso milhões de vezes, ouve isso milhões de vezes, seja na internet, seja na missa, seja na televisão, onde quer que esteja e onde quer que vá.
A gente sabe disso. Jesus não nos abandona. É Ele que de fato vai sendo o portador, que vai puxando cada um de nós e nos levando até Deus. Agora, esse Jesus teve, segundo a tradição, alguém que o carregou nos ombros. Quem foi essa pessoa? Você sabe? Quem foi aquele que, segundo a tradição, carregou o próprio menino Jesus nos ombros? São Cristóvão. Hoje é um dia de muita festa para muitas paróquias. Neste sentido, a gente tem como referência aquilo que é importante para nós, aquele que nos guia, aquele que nos leva. E por isso nós temos agora um link ao vivo para você da Paróquia São Cristóvão, do repórter está aqui, ó, está de nós, olhando para a gente aqui. Carlos, tudo bem com você? Ele está lá diretamente da Paróquia em Valinhos e vai trazer para nós as informações. Bom dia, Padre Air, bom dia para todos que nos assistem no Você Pode Ser Feliz. Estamos aqui ao vivo na Paróquia São Cristóvão, na cidade de Valinhos, que é a única paróquia, minha gente, a única paróquia dedicada a esse santo em toda a Arquidiocese de Campinas. A gente veio aqui conhecer um pouco da história do santo, a gente veio conhecer histórias dos devotos e a gente veio falar também da 63ª festa que está acontecendo aqui, a 63ª. Aliás, essa festa começou, gente, antes dessa paróquia existir. Então, é uma festa muito tradicional aqui para o pessoal da região e esse é o santo dos motoristas. Aliás, eu estou precisando desse santo, viu, Padre Air? Tá complicada a minha situação, eu estou só fazendo barbeiragem aí pela cidade, então eu estou precisando rezar bastante para esse santo. Estou realmente necessitado, mas isso é uma história para depois. Para vocês conhecerem um pouquinho da história do santo, conhecer um pouquinho do que foi esse santo e por que ele é o dos motoristas, vocês vão conhecer agora, vocês vão saber um pouco da história pelo VT. Acompanhe agora, nesse momento. Conhecido popularmente como protetor dos viajantes e motoristas, a devoção a São Cristóvão é uma das mais antigas e populares da Igreja. Essa devoção ela começa logo depois do martírio de São Cristóvão, que aconteceu na primeira metade do século III, por volta de 250. E ela é trazida ao Brasil pelos colonizadores, pelos portugueses. E essa fama dele ser padroeiro dos motoristas, dos viajantes, foi se espalhando cada vez mais pelo Brasil afora. Nascido na Palestina, São Cristóvão, que na época se chamava Réprobo, era um homem muito forte. Sua presença era garantia de vitória a qualquer exército. Apesar da devoção ser grande, nós temos pouco conhecimento da sua vida, escritos, porque é mais tradição oral que foi se passando com o tempo. Então, o que chegou até nós de documentos, conta-se que era um homem muito forte, alto, e que era muito desejado pelos reis da época de tê-lo em seus exércitos. Ele não podia fazer outra coisa senão ser um grande guerreiro, por causa dessa força hercúlea que ele possuía. E todos os reinados disputavam a presença desse grande homem. Conta-se na história que Réprobo estava cansado dos caprichos do rei, então foi à procura do maior de todos os reis. Então ele parece que vê uma vez um dos reis temer o Satanás, o anjo do mal. Então ele fala, é esse que eu quero servir. E diz que ele sai procurando o anjo do mal e encontra o anjo do mal e começa a servir ao demônio, digamos assim. Só que ele viu que o demônio também tinha medo de alguém. Quando o demônio passava diante da cruz, ele temia, ele demonstrava medo. Então, Cristóvão dizia, não é esse que eu quero servir. E começou a procurar, então, esse Jesus, esse homem que estava na cruz.
através de um eremita, ele passa a conhecer Jesus. Ele é catequizado e passa a fazer parte de uma irmandade cristã. E começa a fazer serviços voluntários. São Cristóvão ficava às margens de um rio dia e noite para ajudar os viajantes que por ali passavam a atravessarem de uma margem à outra. Uma certa vez ele carregou um menino, ajudou esse menino a atravessar o rio. E quando chegou do outro lado, ele dizia, mas nossa, parecia que a gente ia afundar. Esse menino é tão pesado que parecia que eu estivesse carregando o mundo nos meus ombros. E aí diz que o menino disse para ele, você não estava carregando o mundo, mas estava carregando o Criador do mundo. Aqui nós temos a imagem de São Cristóvão, né, que carrega o menino, né, e a referência ao mundo, né, nas mãos do menino Jesus, e a parte de baixo aqui, o azul, que representa o mar, o rio, a travessia do rio. E o cajado era sempre... O cajado é sempre um instrumento que ajuda aquele que está caminhando, né? Um apoio. Após o encontro com o menino Jesus, Répobro passou então a ser chamado como Cristóvão. São Cristóvão, este grande homem, começa a ser invocado, cultuado como o padroeiro dos viajantes, o padroeiro dos motoristas, né? Porque o seu nome, Cristóvão, quer dizer aquele que carrega Cristo, então aquele que leva Cristo. Cristóvão, então, passou a peregrinar levando a palavra de Cristo, o que despertou a ira do imperador. Começa a persegui-lo, então manda primeiramente esses 40 soldados para prendê-lo, só que Cristóvão era eloquente, né, e conseguia falar bem, evangelizar bem. Esses 40 soldados se converteram ao cristianismo e também foram perseguidos pelo imperador, foram martirizados. Então ele diz que ele manda essas duas mulheres que eram prostitutas para provar as virtudes, né, do santo. Elas saem de lá convertidas. Depois do encontro com São Cristóvão, elas saem convertidas, também são martirizadas. E por fim, o imperador Décio manda flagelar, depois ele são lançadas flechado, né, como São Sebastião, que era um método de tortura muito cruel na época. Ele é flechado, jogado no fogo e por fim é decapitado. Assim tem fim a sua vida. Um dos primeiros milagres de São Cristóvão foi quando o seu cajado foi transformado em uma árvore. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, por intercessão de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, dai-nos firmeza e vigilância nos muitos caminhos da vida em busca de trabalho, lazer, felicidade e realização. Todos somos caminhantes nas estradas deste mundo. Acompanhai-nos constantemente para chegarmos ao destino sem acidentes e contratempos. Que possamos, Senhor, por intercessão de São Cristóvão, descobrir vossa presença na natureza e em tudo o que nos rodeia, amando assim cada vez mais a vida. Amém. Bonita a oração de São Cristóvão, né? Tem várias orações dedicadas a ele, mas essa é uma das mais belas que a gente conhece, não é? E que história interessante, né? Quando parte da tradição, o que sempre fica para a gente é assim, às vezes nós ficamos pensando, mas como que isso pode acontecer? Será até que ponto isso é verdade, aquilo lá é verdade? Isso não importa para a fé da gente. Para mim, o que é mais importante é a gente justamente buscar, na nossa vida de hoje, entender toda a vida de São Cristóvão como alguém que dedicou profundamente a sua vida a falar de Jesus. Sabe uma coisa interessante e legal? É o seguinte, ele era um homem muito forte, um homem fortíssimo, segundo a tradição, não é? E ele sempre queria servir alguém que fosse maior e tivesse mais poder do que ele. Por isso ele foi até
o diabo ou a Satanás, justamente porque alguns imperadores tinham medo, não é? Depois ele descobriu que o próprio Satanás tinha medo de Jesus, então ele passou a servir Jesus. Agora, o que é interessante de tudo isso é o seguinte, de fato, não é o poder físico ou social no seu status que de fato ajuda alguma coisa, não é isso, mas é a capacidade de serviço e a capacidade de humildade que a gente tem a partir do grau do status que a gente tem. Para dizer assim, olha, não importa nada disso. Quando o serviço está em primeiro lugar, a dedicação a uma causa está em primeiro lugar, isso é formidável. Por isso, olha, a partir de hoje, você não pode entender São Cristóvão apenas, quando eu digo apenas, não estou diminuindo não, mas apenas como aquele que vai abençoar os carros, vai proteger os motoristas, não só, também, mas principalmente porque ele usou a força que ele tinha em favor da causa do reino. Olha que legal, isso bonito, não é? A gente tem que começar a pensar nessas coisas. A gente que é padre, por exemplo, eu que sou padre, a partir do momento que eu uso o meu sacerdócio para pensar que eu sou maior, ou sei mais, ou posso mais, excluo o outro só pela função, né, ou pelo sacerdócio que eu tenho, eu estou no lugar errado. O padre, quando ele faz isso, se eu faço isso, eu tenho que ser chamado a atenção. Porque, na verdade, o meu sacerdócio, ele tem que estar a serviço do outro. Então, se eu, como padre, qualquer padre que acha que ele é maior do que a causa, ele está perdido. Que ele vai ter que prestar muito contas a Deus sobre essas coisas. Da mesma maneira, nós, todos nós, quando o nosso conhecimento, qualquer pessoa, pode ser médico, advogado, o que for, quando isso não é usado também para ajudar o outro, alguma coisa está errada. Então vamos aprender com São Cristóvão, não só sair abençoando os carros ou pedir para os carros serem abençoados ou abençoar o motorista, não só. Mas vamos aprender dele que a nossa missão é de fato colocar a serviço aquilo que nós temos. Estando claro tudo isso, nós temos aqui, lembrando a você, o nosso quiz, ou melhor, o nosso complete a frase de hoje, não é assim? Olha só, tá vendo lá? Nós temos 3 opções. E a pergunta é, o que é que o homem respondeu a Jesus? A musiquinha está aí, olha. Mas vamos dar uma olhada no vídeo, eu gostaria que você observasse bem isso, porque é bem rapidinho aquilo que Jesus comenta com aquele, olha lá, com aquele homem. Presta atenção. Siga-me. Esse respondeu. E o que é que esse homem respondeu? Jesus diz, siga-me. Ele respondeu o quê? Mestre, deixa primeiro que eu vá me despedir dos meus pais. Ou segundo, mestre, deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Terceiro, mestre, deixa primeiro que eu vá me despedir da minha esposa. E aí, o que é que você acha? Qual dessas alternativas é a correta? Vamos lá? Então, olha, você liga para cá, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. Olha, nós vamos para o intervalo. Você sabe que o intervalo é rapidíssimo. Daqui a pouco nós temos mais um link com a Paróquia São Cristóvão, para você conhecer um pouco mais da programação, como é que está tudo lá, a festa de hoje. E além disso, claro, você vai participar com a gente colocando seus pedidos de oração, tá bom? Intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até lá, até mais.